Olá pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio do IA 360. Hoje aqui a gente vai abordar um novo tema bastante importante, né, relacionado com a inteligência artificial, mas conectando com um tema que é importante, né, para todo mundo, o tema da educação. Não é isso aí, meu amigo Tebas, como você está? Tudo bem, Antini, muito feliz de estar aqui de novo com você e com uma convidada que tem muito nome ali nessa área de educação, que é a pedagoga Vanessa Henrique, dona do canal EducaVox. Então ela já está aí misturando tecnologia e educação já faz um tempo. Tudo bem, Vanessa? Como é que você está? Tudo bem, estou bem. Graças a Deus é um prazer estar com vocês. Agradeço o convite, me sinto lisonjeada e honrada. É um tema interessante, tem muita coisa pra gente falar e vamos em frente. O prazer é nosso e, aliás, eu vou puxar minha colinha aqui, que eu vi que você tem um currículo gigantesco aqui, extenso, né? Muito extenso, muito bacana. A Vanessa, ela é formada no magistério desde 98, bastante experiência, graduada em pedagogia, tem pós-graduação em psicopedagogia clínica, especialização em alfabetização e no ensino de ciências para anos iniciais, fez mestrado pela USP em educação, na linha de pesquisa aí do papel do coordenador pedagógico na formação continuada do professor e atualmente faz uma pós-graduação em neurociência com foco em neuroaprendizagem. Nossa, até perdeu o ar aí, né? Mas é muito prazer tê-la aqui conosco e a gente realmente espera aprender muito contigo, poder entender um pouquinho dessas complexidades, até aproveitar essa bagagem acadêmica toda que você tem aí para discutir os temas de inteligência artificial. O tema é interessante, né? É um tema que a gente tem muito para falar, até mesmo porque a gente está se apropriando dele, do tamanho que ele é, do impacto que ele pode ter, né? E no meio educacional isso ainda vai dar muito pano para manga, tem muita conversa para a gente fazer, porque até a gente equilibrar, né? O que está no mundo da tecnologia com o que acontece de fato dentro da escola, a gente tem um tantão para caminhar. Vanessa, isso é algo que eu comento aí com várias pessoas, porque a gente ouve de inteligência artificial, de tecnologia e automatização, tudo que é lado, e parece que tá todo mundo usando, e aí só eu que não. Eu falo, cara, tá todo mundo fazendo e só minha área aqui que não tem. Mas quando você vai ver, não. Na verdade, tem pouca gente usando e muitos falando, né? Ela ainda está saindo dos laboratórios, está saindo das universidades de pesquisa para chegar no mundo real, né? Então, é novo para todos, por isso que a gente traz uma pessoa que está vivendo os problemas do mundo real e a gente apresenta essas tecnologias e pega os insights. Fala, na verdade, isso aqui eu vou precisar que foque mais para cá, foque mais para lá, né? E você já teve com certeza uma vivência muito grande que foi a pandemia. Sim. De repente, vai ter que fazer videoaula. Como é que foi isso? Isso foi um fuazinho básico, porque na realidade a escola, a aprendizagem, e eu trabalho com crianças pequenas, né? Não pequenas, que a gente hoje tem dividido entre crianças pequenas, bem pequenas, as crianças e os estudantes. Então, eu sou da área do ensino fundamental 1, que vai de 6 anos até os 10 anos no período regular, né? Quando a criança não tem nenhuma retenção e tudo mais. Então, a gente está acostumado que a aprendizagem se dá na interação, olho no olho, né? No junto, no pega na mão para ensinar a escrever, essas coisas todas. Quando estourou a pandemia e a gente foi para casa achando que a gente ia ficar só 15 dias, 20 dias, depois a gente volta, tá tudo bem, né, gente? Vai acabar esse negócio. Mas não acabou, né? Os 15 dias até o final de março durou 1 ano e meio, né? Depois desse 1 ano e meio, a gente foi no híbrido, que a gente chamava, onde tinha algumas aulas que eram presenciais e outras que eram remotas, que a gente chama de síncrono e assíncrono, né? A gente foi fazendo isso. E aí o desafio na época de 2020 foi como que eu ponho essas crianças para estudar. E eu, na época, eu sou da rede pública, né, dentro daqui de São Bernardo, e dentro da rede pública a gente tem uma infinidade de realidades. Então eu tenho crianças que não têm acesso nenhum a computador, crianças que têm acesso a um celular da família,
E é um celular para a família, e às vezes o pai estava usando para outra coisa ou levando para trabalhar, e aí a gente tinha que fornecer atividades impressas com um período. Cada 15 dias a criança ia lá, a gente chamava de bloco de atividades. Então, a criança ia lá, levava aquele bloquinho de atividades, ia em casa, fazia e trazia esse bloco. E tinha outras escolas que têm esta possibilidade, a família tinha em casa o computador, ou um tablet, ou até mesmo o celular, e dava para a gente fazer essa interação, né? Só que a gente foi percebendo que essa interação não se dá igual aqui, né? Você precisa ter um pouco mais de maturidade para isso. Só que, de qualquer forma, era o que a gente tinha na mão. Então, eu estava numa escola em que a comunidade dali tinha acesso à internet, tinha acesso a equipamentos, ou celular, ou tablet, ou computador, e eu consegui, junto com a equipe ali, subir todas essas crianças para a Google Sala de Aula na época, né? Só que era uma iniciativa, eu sou coordenadora pedagógica, né? Como coordenadora pedagógica, eu tinha o papel de convencer as professoras que aquela era a única ferramenta, que a gente não tinha outro jeito. Se a gente quisesse que essas crianças continuassem na aprendizagem delas, a gente tinha que fazer o negócio virar. Não dava para ficar esperando com que as crianças aprendessem por osmose, meio cheio, meio vazio. Eu tinha que fazer. E nós fomos cuidar. Então, desculpa interromper, então no fim a gente acabava tendo duas frentes de trabalho, né? Exato. Uma que é igualar as crianças, dar as Exato. condições, e a outra é o professor conseguir usar a ferramenta, né? Exato. E isso foi um fuá, porque na realidade, Tebas, as crianças já dominam muito mais que a gente adulto. Já. Eles são nativos digitais, né? Eles estão dentro. O meu sobrinho de 2 anos pega o celular e vê que tá de ponta cabeça, ele vira. Com a tela apagada. O cara sabe onde tá a câmera lá em cima, ele vira. O cara só tem 2 aninhos, né? Eu tenho um filho de 13 que, não vou nem falar, eu passo vergonha. Então, foi muito difícil, porque as crianças estavam mexendo e eu precisava trazer mais as professoras do que as crianças. Só que eu também não sabia. Este foi o fuá maior. Eu também nunca tinha usado a Google Sala de Aula, o Google Meet, eu também não. Só que eu não podia deixar parar, eu tinha que fazer rolar. E aí eu fui estudar. Então, às vezes, no horário que eu não estava trabalhando com elas ali, à noite, porque a gente estava tudo dentro de casa mesmo, né? Eu ia estudar. Então, eu ia fazer o que eles chamam de GEG, que é o grupo de estudos da Google, e me inscrevi naquilo e fui estudando, o grupo de educadores Google, né, que eles chamam. E aí fui estudar, fui atrás e me inscrevi. Eles lançaram, na época, muitas ferramentas para ensinar a gente a usar as ferramentas deles, né, enquanto Google. E era o que a gente tinha de mais... um preço mais acessível, que todo mundo, a maioria tinha gratuito. Na época a gente não tinha um domínio da escola, nós compramos com dinheiro da PM da escola um domínio para que a gente tivesse mais ferramentas da Google. Então esse foi o nosso desafio, foi mais trazer os professores para lidar com isso, né, usar as ferramentas, do que as crianças, porque as crianças ensinavam a gente. O professor, não, professor, clica ali, é aqui que você multa, né? Exatamente, e aí foi, isso eu falava para as minhas pros, eu dizia para elas assim, presta atenção, você não sabe mexer com isso. Ele sabe. Pergunta. Esteja disponível a aprender aquilo que o carinha de 6, de 7, de 10 anos tem para te ensinar. Ele sabe aonde que multa o microfone, ele sabe a hora que você derruba alguém na reunião, ele sabe, né? E você não, pro. Então vai aprender com quem sabe. A gente tem que ter um pouco de humildade intelectual para reconhecer aquilo que sabe de fato, aquilo que não sabe, e ir para cima e conviver com quem vai te ensinar, né? Então isso foi muito, foi desafiador. Eu fiquei doidinha na época, mas foi um aprendizado que, assim, não tem pra ninguém, gente, não tem. Porque aí depois, na hora que você aprende a lidar com isso e que você vê que as crianças de fato aprendem, mesmo que não seja igual à escola, eu vou contar um caos pra vocês, eu falo que é um caos pedagógico que a gente vive. Tinha um menininho, ele foi matriculado na escola naquele ano, primeiro ano. E ele era um menininho que tinha deficiência intelectual, né, um grau, ele tinha um pouco mais de autonomia e coisa e tal. E ele era um menino de outro país, eu não lembro se era Venezuela, se era Colômbia, eu não lembro. Mas ele não era do Brasil. Então, a língua materna dele não era a nossa.
Só que o cara chegou no primeiro ano para eu alfabetizar ele no meio da pandemia. Então, e o cara com uma deficiência intelectual. Então, assim, gente, presta atenção. O que eu quero mais, né, de dificuldade. Não, pois é, eu olhei e falei, pronto, lascou. Como é que nós vamos fazer isso aí? E aí, entra na personificação de ensino, personalização de ensino. Vamos ver como esse menino funciona, como ele aprende, que ferramentas a gente consegue acessar ele para que a gente consiga fazer o que tem que ser feito, que é ensinar o menino a alfabetizar. Só que eu tinha que alfabetizar ele na língua portuguesa, eu não ia alfabetizá-lo na língua do país dele. A sorte é que é uma língua, eles falam espanholzinho, então dá pra chegar mais perto, tirando o frango, que ele foi brigar com a gente por causa do frango, que a gente falava pra ele quando tava ainda no presencial. Come frango, ele fazia assim. Aí a mãe falou assim, não, a gente não chama frango, chama pollo, né? Pollo, isso aí. E aí, tá, menino, come isso aí. Aí ele comia, mas porque usavam, né, certo. Enfim, então foi um desafio muito grande lidar com este menininho. E quando chegou mais ou menos novembro, outubro, que a gente foi testando para ver o que com ele funcionava, o que com ele dava certo em termos de ferramenta, em termos de tempo de aula, porque o cara não conseguia ficar 5 minutos concentrado, o cara precisava de um tempo menor, então eu precisava dar um estímulo aqui, no ao vivo, dar espaço para ele retomar depois. E a gente foi testando isso, que é o tempo de atenção e concentração que a gente chama. E aí, no final das contas, a gente colocava no Jamboard, aqueles parecendo post-it, né? Os cards que a gente chama, com coisas escritas, as musiquinhas, as cantigas, sabe? Lá em cima do piano tem um copo de veneno, blá, 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 essas cantigas todas. Teve um dia que a gente chamou, a professora me chamou desesperada. Entra no link. Vamos lá. Entrei, ele tava lendo. Português. Português. Com aquele sotaque carregadérrimo, Sim. Mas o cara tava lendo português. E foi lindo de ver aquilo. Foi lindo. Isso foi um período de quanto tempo até ele chegar nessa... Foi de março, abril, até novembro. Né? Foi rápido até, né? Foi. Mas imagino que acabou requerendo uma maior dedicação do professor ali, né? Sim. Atenção mais em cima, né? Sim, porque na realidade a gente tinha que eleger, Intine, períodos onde ele estaria com a turma dele, né? Porque a gente não podia tirá-lo da convivência com a turma. E eu tinha que eleger períodos onde eu precisava fazer a intervenção de 1 para 1. Né? Porque o cara não aprendia na galera, ele precisava ali, do 1 em 1, né? Precisava aqui do olho no olho, de pegar o raciocínio dele, de trazer pra cá como você está aprendendo, enfim, de puxar o menino pra cá e ver como ele estava aprendendo de fato, para fazer com que ele andasse. Então, a gente fazia meio que aula no coletivo, aula no particular, aula no coletivo, aula no particular, e a gente foi fazendo isso. E deu certo, né? Hoje ele tá já no 3º ano, no 3º ano, já é um menino alfabetizado, ele tem as questões dele, porque ele tem uma deficiência intelectual, já lê, já escreve, já produz textos, precisa de muita assistência, mas é um menino que foi. Eu falo que ele, pra gente, foi um troféu. Foi um troféu, porque de verdade a gente achou que a gente não fosse conseguir alfabetizá-lo. Eu acho bacana você puxar esse caso que tem uma individualização do aprendizado para aquela criança, que a principal vantagem que eu vejo nas tecnologias, na inteligência artificial, é que pode individualizar para todos. Em vez de eu ter ali numa sala de 40 alunos, eu ser 1 ou 2 que eu vou prestar atenção, na verdade pode ter uma inteligência ali que vai estar prestando atenção em cada um e depois levar para o professor o relatório. Ó, esses daqui precisam de mais atenção na sua matéria, esses aqui precisam de um conhecimento mais assim, indicar qual é o exercício para cada um. E aí caber no professor interpretar aquilo lá e guiar os alunos de acordo com esses insights. Você vê isso acontecendo? Você acha que é possível um professor aprender a utilizar, a trabalhar com ferramentas assim? É possível. Nesta mesma época, a gente tinha algumas plataformas que a gente usava. Então, a gente tinha o Khan Academy, a gente tinha o Matific, tem gente que fala Matific, tem gente que fala Matific, e a gente pegou essas 2 plataformas porque elas gamificavam a língua portuguesa e a matemática.
Só que são plataformas que as crianças interagem com aquilo através de jogos, desafios e percursos, né, onde vai ensinando a criança a lidar com o conceito da língua ou a lidar com o conceito da matemática através de jogos, de percurso, de desafios, e ela vai lendo dentro dessas plataformas em que nível que a criança está e vai propondo aquilo. Então aquilo não tem uma linearidade para todo mundo, tem para a criança. Então, por exemplo, se você já entendeu o que é uma adição com tantas classes, com tanta unidade, dezena, centena, blá, 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 você já pode ir para o próximo nível. Às vezes o amiguinho do lado ainda está precisando fazer a adição com dezena, com unidade. Então ele vai indo, ele vai lendo isso, né? E vai colocando a criança no desafio meio que personalizado. Só que essas plataformas geram gráficos para o professor. Então, a gente conseguia, através dessas plataformas, olhar para esses gráficos que geravam de aprendizagem das crianças e olhar para onde que as crianças estavam tendo dificuldades. Então, por muitas vezes, a gente pegava essas crianças, o Joãozinho, e dizia, ó, o Joãozinho ainda não aprendeu a fazer a multiplicação com 2 algarismos. Então, lá no Matific, ele tá com dificuldade. Vamos chamar o carinha aqui, vamos pôr ele aqui. Então, era onde, parece que a inteligência artificial, não, eu acho que era isso mesmo que acontecia. Que ela percebia que ele estava com dificuldade de passar por aquilo e deixava aquilo sinalizado pra gente em termos de gráfico. E a gente olhava e conseguia intervir, né? Às vezes conseguia jogar junto com a criança e estreler todo. Então, isto é real, isto acontece de fato. Só que desta forma é possível ser feito. Quando a gente fala de IA, né, e quando vocês me trouxeram o desafio de vir falar da inteligência artificial dentro da educação, gente, é um desafio do tamanho do mundo, né? Porque existe uma diferença muito grande entre o que está acontecendo na tecnologia, e o Tebas foi muito feliz quando ele disse, parece que está todo mundo usando, só eu que não uso. Mas não é não, né? Tem muita gente que não está usando de fato. E eu falei, gente do céu, eu lembrei de outro caso pedagógico. Eu trabalhava numa escola junto com a sua esposa, com a Alessandra, e lá tinha um menininho de primeiro aninho também. Eu gosto dos de primeiro ano porque eles dão pra gente um desafio tão grande. Ver uma criança aprendendo a ler e escrever, gente, é um negócio doido. Doido. Ele tá ali fresco, né, pra aprender. É doido, porque de repente o cara não lê nada, de repente o cara lê tudo. Parece um botão de on-off, sabe? Eu lembro a primeira palavra que eu li fora da sala de aula. Ou pelo menos que eu acho que é a primeira palavra, tá? Mas eu tava na rua com a minha irmã, andando, e tinha uma lata de lixo com lixo escrito. Eu apontei e falei, lixo. E aí eu lembro que minha irmã fez festa, né? Quando ela viu que eu falei, ela, você falou, e falou pros meus pais e tudo mais. Mas, de fato, parece que é um botão de on-off mesmo. De repente o cara não tá lendo, de repente acontece. E isso tem uma explicação neurológica, né? De sinapses, de conexões. De repente o cara conecta os bagulhinhos lá, uma sinapse com a outra, aquilo faz sentido. E aquele mundo é como se você vivesse no escuro e de repente aquilo se descortinasse pra você. Abrisse. Você olha e fala, mano, pronto, agora eu já leio tudo. E às vezes enrolado, às vezes enrola nos trá, nos crá, nos plá, nos unhá, nos clá, enfim, mas vai. E aí era um menininho de primeiro ano, e a professora tava lá com o bonito, e ele era um menino TEA, que é transtorno de espectro autista. E esse menininho, ele tinha uma condição interessante, cognitiva preservada, era bem bacana o trabalho que dava para fazer com ele. Só que a professora olhou para mim e fez assim, eu não sei o que fazer com ele, eu não sei como chegar nele para ele aprender. Falei, então vamos lá, eu no papel de coordenadora, vamos observar o menino, observar o que a professora está propondo, para ver como ele interage com o que a professora está propondo, para ver o que a gente pode melhorar. Cheguei na sala de aula, tinha lá na lousa uma reta numérica de numerais de 1 a 10. Ah, legal, primeiro aninho, né? Tá, legal. E as crianças lá, vamos contar com a Pro. 1, 2, 3, assim vai. Vamos contar com a Pro, vamos de novo. Que número é esse? Que número é aquele? E o menininho lá no fundo da sala, agitado, não tava prestando atenção de nada daquilo, um fuá só.
E eu lá olhando, só olhando para pegar os gatilhos, para ajudar a professora a pensar a possibilidade de fazer um trabalho efetivo. Porque de verdade, gente, a gente precisa ter clareza de que todos aprendem. E que eu, professor, tenho que ter clareza de que se ele não está aprendendo, eu estou fracassando. Eu preciso encontrar jeitos de atingi-lo, porque senão o fracasso é meu. Me parece que é um problema também, assim, não minimizando, mas é a dificuldade do professor lidar com salas muito grandes, né, muito diversas. Você vai ter alunos ali mais desenvolvidos, outros com mais dificuldade. E imagina, dar conta de 30 crianças. 32, 35. Então, por exemplo, você até comentou aí a Khan Academy, né? Uhum. Eu estava acompanhando que eles estão desenvolvendo alguma coisa para tentar aplicar a inteligência artificial nessa educação mais dedicada a cada aluno ali, né? Então, ele tem meio que um tutor, que é uma inteligência artificial, que vai se adequar a essa criança. Eventualmente até uma criança com um transtorno autista, de repente, né? Não sei como funcionaria isso. Você tem visto alguma coisa nessa linha? O que você... Então, até vi. Só que a gente tem algumas pesquisas dentro do MIT que estão nessa vibe, que eles chamam de... Acho que não é tutor pedagógico, é algo parecido com esse termo. E eles lá têm essa proposta de que cada criança tenha o seu, né? E é muito interessante isso, porque você vai propiciando que a criança tenha acesso, que do jeito que ela funciona, do jeito que ela aprende, a IA observa como de fato ela lida com a aprendizagem e oferece para ela o suporte que ela precisa para que ela siga aprendendo. Então, isto a IA pode ajudar a gente muito bem. Inclusive em crianças, por exemplo, com transtorno de espectro autista, que tem uma dificuldade de interação, dependendo da criança, né? Cada um é um. Mas tem alguns casos que as crianças têm uma dificuldade de interação humana muito grande, mas lida bem com o computador. E tem casos de crianças que têm uma dificuldade na interação humana e no computador, né? Então, precisa muito do que a gente chama do sinestésico, do toque, da lida, do manual, do fazer. Então, essas coisas todas ainda está muito ensaiado, muito ainda no teste, para ver o que de fato funciona e o que de fato não funciona. Só que aí, Antônio, veja, para a gente ter uma IA funcionando, a gente precisa ter um equipamento, né? E aí a gente se esbarra em muitas coisas. Equipamento, você diz em que sentido? A gente, para fazer IA funcionar, você precisa de computador. Sim. Tablet. Você precisa. A gente não tem isso disponível, né, para cada criança. Individualmente dentro das escolas, isto ainda não é uma realidade. Não do Brasil, né? Até porque quando a gente fala do Brasil, tem diversas realidades. Eu posso ter a realidade da escola ali no meio de São Paulo, em Pinheiros, num bairro mais chique. Posso ter na periferia de São Paulo, Palheireiros, por exemplo. Ou posso estar lá no Nordeste, aquela escola que é de barro, né? Exato. Então, como é que a gente vai equilibrar tudo isso aí e dizer, pô, tá aqui um professor de IA, agora é só usar? Igual o kit de robótica, né, que é um escândalo ali dos políticos, que botou kit de robótica em escola que não tinha computador. Ai, que bonito, né? Tipo, a ideia é ótima do kit. Mas a coisa é bem grave, né? Porque se você pensar, isso aí vai acabar se criando um fosso, né? Entre escolas que têm o computador e a que não tem. Porque o ganho no ensino com essas tecnologias vai ser tão grande que imagine, sei lá, não se investir nisso, meio que você está relegando as crianças ali a uma educação de segundo nível, frente a outras que tenham o acesso, né? É por isso que eu digo que existe são coisas muito... A impressão que me dá, e isso de quem está na área desde 98, eu me formei em 98 e em 99 estava com uma turma de primeiro ano já, uma mocinha de 18 anos. Existe uma diferença muito grande entre o que acontece dentro da escola e o que acontece dentro da sociedade. E isso é pavoroso.
É pavoroso. E é o que me faz, por exemplo, construir um canal como o Educavox e dizer para os professores assim, presta atenção, aquilo que está no mundo é o que você tem que levar para dentro da sua sala de aula, porque senão o que você ensina não tem significado, não tem sentido, não está no contexto e não vai ajudar o cara a viver no mundo de verdade. Né? A professora estava lá ensinando a reta numérica de 1 a 10, que eu estava contando o caos pedagógico, e quando a gente foi brincar, no dia do brinquedo lá, sabe aqueles cards? Né, que moleque adora, o meu filho, sabe aqueles cards que tem personagem? Uns cards que tem uns... um Magic. Isso, esse daí, uns cards. Tem, que tinha do Pokémon, na época tinha uns do Clash Royale. E aí, a gente levou os meninos para brincar, era dia do brinquedo, as crianças foram brincar, e a professora estava contando de 1 a 10, nos cards tinha 100, 75, 60, 50, 40. As crianças, o objetivo do jogo era assim, um mostrava uma carta, o outro mostrava outra, e eles comparavam quem tinha mais poder, ganhava do outro que tinha menos, e aí ele tinha que esconder a carta dele. Então, eles ficavam assim, Vanessa, e eu perto deles ali, olhando o menino, né, o menino com TEA, e as outras crianças, e o menino com TEA interagindo no meio deles. E aí eles faziam, Vanessa, 75 é maior que 50? E eu lembrava da reta numérica da professora, de 1 a 10. E aí, não, o meu é tantas vezes maior que o seu, o meu tem tanto a mais que o seu. Então, assim, é aí que tá. A gente tá falando de escola desde as regiões ribeirinhas, como as escolas de centro, e mesmo assim, a gente ainda tem é uma lacuna, é um abismo, é um buraco, sei lá o que é isso, em termos de o que acontece de verdade na escola e o que acontece de verdade no mundo. Eu tô dentro da escola, né? Hoje eu atuo dentro da Secretaria de Educação, mas eu acompanho o trabalho das escolas. E a gente tem um negócio chamado PPP, que é Projeto Político Pedagógico. Cada escola tem que fazer o seu. Dentro desse PPP, vai lá, tudo que vai ser ensinado, todos os projetos, tudo que vai ser ensinado. Não, das 76 escolas, nenhuma tá falando de IA. Nenhuma. Mas isso vem também porque o professor não sabe do que é. Exato. E se a gente perguntar, falar, você sabe o que é inteligência artificial? É computador, é o que foi, mas você sabe como funciona? Pô, mal menos. Não sabe, até porque na verdade ninguém sabe, né? A gente tá aqui pra tentar descobrir, mas o fato é que ninguém sabe. Então, e ela tá aí, tá acontecendo no mundo, tem decisões sendo tomadas com elas, a gente tá mexendo na internet, é totalmente baseado em inteligência artificial, e se a pessoa não sair da escola entendendo o mínimo do que tá acontecendo lá, vai ficar realmente perdida, tá pouco preparada pro mundo. Exatamente. Que vai estar se apresentando na frente dela, né? Exatamente. Inclusive, assim, quando vocês me fizeram o convite, eu falei, meu Deus, onde que a gente acha isso, né? Aí, o meu filho de 13 anos, que é um menino que me dá bastante trabalho com relação à expertise dele, com relação ao uso de tecnologia, essas coisas todas, ele me dá trabalho nisso, porque eu não acompanho ele. E aí, um belo dia, ele chegou pra mim e disse assim, mãe, a professora me deu um soneto pra fazer. Ah, tá bom. Falei pra ele, menino, presta atenção, eu não sei fazer soneto, não. Eu sou professora, mas soneto... A meu ver, é uma coisa que você lê, que você aprecia de quem tem habilidade de fazer. Eu não sei fazer soneto. Ele falou, já sei o que eu vou fazer. Eu vou jogar lá no chat GPT, e vou fazer isso aí. Eu olhei pra ele e falei assim, tá, mas... Ele, mãe, é assim, você põe o que você quer lá e ele vai fazer o que você tá pedindo. Falei, tá bom. Mas você olha o que esse negócio vai fazer pra ver se tá certo. Ele foi lá... Corrige a resposta aí. Pois é, corrige, olha pra ver se o soneto tá de acordo com o que você pediu. E aí ele foi lá, jogou, eu falei, mas e se a professora perceber? Ele fez assim, não, ele perguntou pra mim, mas mãe, e se a professora perceber o que eu faço? Diga pra ela que a tarefa que você pediu, você não deu conta e que você foi usar um recurso e que se tudo bem ou se ela acha que você tem que refazer sozinho. No final das contas, a professora nem percebeu. Nem viu. Não. Ela nem percebeu. Inclusive, ontem, eu falando disso com ele de novo, né? Falei pra ele, eu vou contar esse episódio. E aí, ele fez assim, não, mãe, e pior, eu peguei e ensinei os meninos da minha sala a fazer a mesma coisa. E eles fizeram. Produzam um soneto pra mim sobre o tema XPTO. E aí, eles foram fazendo lá e todo mundo usou e todo mundo deu certo a lição de casa e coisa e tal.
E aí, olha que conversa boa que daria na escola se a escola estivesse aberta a isso. Exatamente. Porque até no começo houve logo no início assim, do ChatGPT 3.5, algumas escolas já meio que proibiram, né? Não se pode usar ChatGPT para tal. Mas não adianta proibir, Não. né? É a mesma coisa que proibir lá atrás, quando iniciou a internet. Falar, você não vai pesquisar na internet porque vai facilitar encontrar informação. Pelo contrário, você tem que fazer uso daquilo, né? Você não vai olhar na Wikipedia. Eu lembro, tava na escola ainda quando surgiu a enciclopédia digital no CD-ROM, depois quando veio a Wikipedia tava na escola. Então eu peguei essa fase que a gente ia lá na Wikipedia e copiava o trabalho. E o professor falava, não é pra fazer isso, e tinha uma discussão se podia, se não podia, né, o que fazer. E agora você vê que isso passou, discutido bem ou mal, não sei, mas passou por cima. E agora a gente tá além, né? Chegando que o professor vai pedir uma tarefa e ela sai personalizada com o ChatGPT. Faz o soneto da sua vida. O GPT faz, se você der a informação necessária para ele. Ele faz. Né? A Wikipedia não faria isso. É porque tudo é ferramenta, né? Eu penso assim, eu sou engenheiro, né? O Tebas também. Se você pedir para eu fazer uma divisão aqui... Ai, que vergonha, eu não sei fazer no divisão. papel... A gente também não, tá? Não, é o que eu tô falando. Se tiver que fazer na mão... Eu não sei fazer, assim, se eu parar, for deduzir, relembrar, Uma vai transformada sair. de Laplace. Mas assim, a gente desenvolve sistemas super complexos hoje. Por quê? Porque essa parte, ela já está abstraída, né, como uma ferramenta. Eu não preciso saber exatamente a divisão lá, um computador faz. Eu tenho que me preocupar com coisas muito mais abstratas, né, do que uma divisão. Né? Então, assim, tudo isso é ferramenta, né? Exatamente. Sabe que o Tebas foi falando uma coisa que eu sempre bato nessa tecla. Quando apareceu a coisa da pesquisa na internet, os professores se debruçavam em saber se as crianças tinham copiado ou não da internet. Caceta, por que você não ensina os meninos a usar essa bagaça? Exato. Por que você para de rejeitar aquilo que é natural dele, aceita que dói menos e vai aprender a usar a ferramenta? Isto me irrita profundamente na educação, porque existe um movimento muito forte onde as pessoas primeiro rejeitam, que nessa coisa do chat GPT, né? Uhum. GPT. Essa coisa... Gente, pra que rejeitar isso aí? Você acha de verdade que isso vai parar? Que se você rejeitar, não vai entrar dentro da escola esse negócio? É sério mesmo que você acha que isso vai acontecer? Mas é muita polianice, né? Uhum. É muita polianice. Mano, aceita que dói menos, traz isso pra dentro da escola. Vai você, professor, estudar e ver como é que você propõe pro seu aluno. Porque, inclusive, é uma habilidade interessante que a gente, enquanto escola, tem que ensinar. Você tem que saber pedir pro ChatGPT. Você tem que saber analisar o resultado que ele te entrega. Isto não é uma coisa simples. Para vocês que são engenheiros, a gente que já tem uma formação larga e tudo mais, ou que são da área de tecnologia, vocês que lidam muito bem com isso, para vocês isso é muito natural. Eu fiz, foi. Mas para quem está entrando nisso, e esse é o segredo do professor, é você ver como que o outro aprende, como que o outro acessa isso. Gente, isso não é simples. Não é simples. Você quer uma coisa que não é simples? É as crianças aprenderem o uso do mouse. As crianças sabem mexer no touch. É difícil para elas entenderem que eu mexendo no mouse, eu afeto a tela sério? lá. Sério. A gente tem que fazer assim, gente, não, porque eles vão com o dedo na tela, é muito natural, eles vão... Ele tá acostumado ao celular, é o primeiro dispositivo que eles pegam, Eles né? vão com o dedo, não tá funcionando. Não, bonito, olha aqui, é o mouse. O mouse Menino, já ficou... mouse, menino, entendeu? Assim, Mouse vamos já fazer... é passado. Já é máquina de Mouse escrever, já já. é passar. Exato. E aí, porque a gente tem, aqui na Prefeitura de São Bernardo, a gente tem o laboratório de informática. E a gente tem computador normal de mesa, um desktop normal. E as crianças usam o mouse e é difícil eles entenderem. Eles têm dificuldade de acertar a setinha do mouse no negócio lá. Então, assim, você fala, não, tá todo mundo acostumado. Não tá, não é simples, isso precisa ser ensinado. Então, em vez de ficar brigando, pra ver se o menino fez ou copiou da Wikipedia ou copiou do... Mano, ensina o menino a usar, mas vai aprender primeiro. E você não precisa... A gente nunca vai dar conta de dominar tudo. Nunca, ninguém. Não tem jeito. Não tem como. Mas pelo menos para que serve?
e olhar o potencial daquilo pro teu trabalho, né? Eu acho que é isso que pega. Meu marido é engenheiro também, ele é engenheiro de telecomunicações. Ele trabalha na área financeira, mas ele trabalha com isso. E ele fala, né, que assim, lá na empresa deles, eles também ainda não se familiarizaram tanto com a IA. Eles usam como automação para coisas que eles podem deixar para outra pessoa, para a inteligência artificial fazer, e que vai economizar, otimizar o tempo deles para que eles possam se dedicar, como o Antônio disse, a atividades mais complexas, que não exige um tempo de cálculos, ou simples, ou complexos, enfim. Você só tem que olhar e ver se aquilo está dentro do que você pediu ou não. Né? Então, assim, esta é uma habilidade que a escola precisa ensinar. Se a gente vai falar de BNCC, vocês já ouviram falar de BNCC? Sim. Base Nacional Curricular Comum. Ou Curricular Comum, enfim, é a ordem lá. E lá, eles falam da educação digital. É um direito de aprendizagem. Quando a gente fala que a criança, o estudante tem o direito de aprendizagem, eu estou falando de dever do professor. É a regra, tá claro isso. Se ele tem direito, eu tenho dever. Se eu tenho dever, eu tenho que me inteirar do negócio, porque senão eu não vou conseguir garantir o direito do menino a aprender. Perfeito. E tenho duas perguntas aqui para trazer do nosso papo, que tá brotando, né? Coisas diferentes. Mas vamos lá. Uma primeira, a gente estava falando da personalização do ensino e de como os aplicativos, eles vão lá e dão uma trilha para cada aluno. Isso oferece o risco de eu acabar com essa organização em ano letivo? O que eu quero dizer? O aluno que está indo mais rápido, vamos dizer que ele seja 30% mais rápido que os outros. Antes do fim do ano, ele já acabou a matéria daquele ano. Que a gente até ouve falar o pessoal, sei lá, nos Estados Unidos, um aluno de 14 anos entrando na universidade, né? Aí a gente tá falando desses pequenos gênios aí, não chegaria tanto. Mas eu diria só a pessoa que, em matemática ela tá mais rápida que os outros, mas em português ela tá no nível. Então, matemática ela já estaria no 4º ano e nas outras matérias ela estaria no 3º. Olha que problemão, você já tá rindo porque você já entendeu. Como é que você encararia isso? Ai, com nervoso. Com tique já. Com bastante nervo. Tomando um Dramin. Gente do céu. É algo que, se a gente for olhar a longuíssimo prazo, pode. Às vezes você pode me dizer também, não tenho resposta ainda pra isso, tá? Não, mas pode. Quando eu comecei a ler mais sobre isso e fui assistir alguns vídeos, tinha um tanto de coisa que eu já dominava. Então, quando a gente vai falar de aprendizagem criativa, essas coisas, eu já sabia um tiquinho. Mas quando a gente for falar de IA, eu falei, eu vou precisar. E isso começou a brotar na minha cabeça até. Eu fiz assim, gente, você imagina se a gente tiver uma inteligência artificial para cada criança, para acompanhá-lo no processo de aprendizagem dele, e que ele vai indo, vai puxando, tem uma hora que você fala assim, mano, e aí? Acabou no ciclo, acabou série, acabou... Porque o cara tem que dar conta. É que nem a proposta de trabalho, né? Eu não tenho mais 8 horas de trabalho, eu tenho que entregar aquele resultado. Não é? Sim. Tem gente que trabalha assim já, o pessoal mais, né, que não tá tanto lá no tradicional. Eu tenho que entregar o projeto pronto. Se eu vou fazer ele em 2 horas, 3 horas ou 8 horas, eu tenho que entregar o projeto pronto. De repente vai virar a mesma coisa. Agora, isto são projeções que eu não sei para dizer para você em que nível vira. Para que lado que vai ou como vai, né? Não sei te dizer. Inclusive, assim, acredito sim que já tenha gente pesquisando sobre isso. Acredito que isso esteja guardado a 7 chaves, porque isso mexe, Tebas, com o sistema do tamanho do mundo. Porque todo o nosso sistema de educação, você me corrige, tá baseado em séries, né? Pois é, todo ele tá fracionado. Só que isso já vai um pouco na contramão do que tá lá na BNCC. Porque antes, a gente era assim, as professoras, os professores separavam o nosso currículo, o plano de curso que a gente chama, por conteúdo. Então, vamos fazer um exemplo besta, tá? No primeiro ano, a gente tem que ensinar até 50. No segundo ano, a gente ensina até 100. No terceiro ano, a gente vai ampliando, que a gente chama de gradação de conteúdo. Isso já está caindo um pouco por terra. Por quê? Porque existe regularidades do sistema de numeração que eu ensino para a criança. Se a criança entendeu a regularidade do sistema de numeração decimal, ela conta de 1 a 1000 em qualquer ano ciclo. Não tem mais essa coisa de caixinha.
ensino até 10, ensino até 50. Acabou isso. Então, assim, de verdade, eu acredito, né? Eu sou uma apaixonada por educação. De verdade, eu acredito que a educação muda o mundo. E por isso que eu critico que a escola seja tão apartada do que acontece na sociedade. Porque é através da educação das pessoas, da conscientização das pessoas do que é o mundo de verdade, é que a gente qualifica o mundo para a gente viver melhor. Melhor em todos os termos, na convivência, na tecnologia, nas relações, em tudo, no trabalho, em tudo. Então, veja, eu acho que vai impactar de um jeito que a gente ainda não tem dimensão. Dimensão. A gente ainda não tem. Não tem. Concordo. Não tem. Em todos os isso aspectos. É um segredo. Eu acho que deve ser. Se alguém está discutindo isso em algum lugar, deve ser um segredo guardado a 7 chaves. Porque a gente olha, hoje tudo é organizado fracionadinho. E não é assim que funciona. Quando a gente fala de habilidade, eu tenho habilidade de ler e entender o que eu estou lendo, eu leio qualquer texto. Não interessa em que ano ciclo eu tô, em que série que eu tô. Se eu tenho a habilidade de entender a regularidade do sistema de numeração, decimal, eu faço qualquer coisa com isso. Em qualquer ano ciclo. Né? Inclusive lá na EJA, na educação de jovens e adultos e tudo mais. Agora você imagina IA na educação de jovens e adultos. Gente, os adultos, principalmente os senhores, né, a terceira idade que não teve oportunidade de estudar, eles vão para a escola achando que eles só aprenderam se a professora encheu a lousa de coisa para copiar no caderno. Sim, tem que escrever. Agora você imagina o cara fazendo IA. Ai, que delícia! Você acha que ele vai conseguir interagir? A ferramenta, o notebook, computador, para que ele tenha ali acesso a IA, já é algo que para ele não faz sentido. Você ensinar um adulto a usar um computador. Entendeu? É difícil. Muito. O meu pai, ele amava essas coisas, né? Meu pai faleceu já vai fazer 3 anos, ele amava essas coisas todas. A minha mãe já não curte muito, ela é meio travadinha, né? Ela não, eu não sei mexer. Né? Não vou fazer porque eu tenho medo de errar. Né? Vou apagar tudo, vou destruir o computador, vou apagar uma tecla, o computador vai explodir. É porque antigamente, no tempo deles, ou no início da computação, se eu botasse o cabo errado no computador, ele realmente queimava. Se eu fizesse alguma coisa, ele realmente apagava. Né? Hoje em dia isso já não acontece mais, até porque o cabo nem encaixa. Se o cabo não encaixa, ele não tem que estar lá. Né? Se ele encaixa, ele não vai causar prejuízo. Então hoje ficou mais simples. Mas esse medo de que eu vou queimar tudo, é porque antigamente queimava mesmo, né? Eu não sabia disso. Mas uma coisa que eu acho que vai ajudar muito assim, a adoção da tecnologia porque não há necessidade da pessoa até entender de computador ou coisa do tipo. Por exemplo, é muito fácil hoje você traduzir voz para texto, né? Aí esse texto é analisado por uma inteligência artificial, ele faz toda a computação, a análise que tiver que fazer, retorna um texto, esse texto é passado para uma voz, então é como se você estivesse conversando com uma pessoa mesmo. Então vai ter talvez aqui uma TV, existe. Vai estar aquela... o totemzinho lá da menina da loja lá que conversa, né? Só que ela conversando com você, né? Falando, olha, aonde você tem dificuldade? Eu tenho aqui. Deixa eu pensar aqui. Olha, já pensou tal por esse caminho? Você vai estar simplesmente num diálogo ali. Você não precisa apertar um enter, não precisa apertar nada, né? Isso já tem ferramentas para isso, óbvio. O pessoal precisa desenvolver, testar, pegar uma pessoa da área de pedagogia, construir um projeto em cima daquilo que justifique. Mas se você parar para pensar, a gente já tem as ferramentas para facilitar essa adoção também, né? Sabe que eu estava estudando esses tempos atrás o que é uma startup, né? E eu fiquei pensando, né? Eu acho que se a gente não tiver pessoas que tenham esta clareza de que a gente vai ter que fazer tudo junto, né? Um pedagogo, um engenheiro, para fazer, né? Para fazer a coisa funcionar e virar funcional para todos, o negócio não vai rolar. A gente estava até no primeiro episódio que a gente conversou com o Alan, que é um professor de desenvolvimento de jogos. Eu assisti. E a gente comentou de ter uma escola, um profissional que entenda de tecnologia, um cara que entenda de jogos e o pedagogo, e os 3 juntos se conversando para criar um jogo pedagógico para as crianças.
né, que dê esses inputs, porque vai precisar, se a ferramenta vai estar ali, vai ter que ter alguém que entenda como é que ela funciona, né? Inclusive, esses jogos, gente, eu falo lá na escola, nas escolas que eu passei, para todas as pessoas. Os jogos, eles são situações reais de aprendizagem. Isto é uma premissa. Quando você quer propor qualquer coisa para que a criança engaje, porque para a gente aprender de fato, a gente tem que vivenciar e sistematizar. Você tem que fazer essas duas coisas. O jogo proporciona essas duas coisas. Você tem um objetivo, passar de, sei lá, chegar em tal lugar, conquistar tal troféu, blá, blá, blá. Você tem um objetivo e você tem vivências dentro daquele jogo que vai fazendo com que você tenha habilidades. Então, o jogo é uma situação real de aprendizagem. É diferente, às vezes, do que as professoras propõem, coisas bestinhas na sala de aula que não faz o menor sentido, né? Tem aquelas situações, problemas horrorosos, do tipo, João foi à feira, trouxe 15 melancias e 3 bananas. Porra, quem é que carrega 15 melancias na sacola, gente? O que você vai fazer com 15 melancias? Então, tem umas coisas que são muito fora de contexto e que o jogo não deixa isso acontecer. Ou se acontece, porque assim, mesmo que seja algo imaginário, mesmo que seja, porque o jogo, às vezes, é algo imaginário, é um mundo de Nárnia, né? Mas é uma situação real. De fato, dentro daquela imaginação, dentro daquele contexto, aquilo de fato ocorre e exige determinadas habilidades. Oi, Tini, então quem tá assistindo a gente aqui, o jovem, quando for jogar um Fortnite, ele vai poder falar, mãe, vou estudar. Pois é! Mas a pedagoga que falou, tá? Pois não fui eu. Mas e eu vou mais longe ainda. Minecraft, sim. Esses dias o meu filho fez assim pra mim, mãe, latão é mistura de não sei o que lá com não sei o que lá. Eu fiz, oxe, você já tá tendo aula de química? Ele fez, não, isso é Minecraft. E aí, ele baixa os mods lá, e nesses mods tem junção de coisas de química, né? Pra fazer determinada outra coisa. Tem automatização de coisas. Então, assim, ele mexe com isso, por isso que eu falo, é situação real de aprendizagem. E ele tá digitalmente, mas ele tá experienciando, né? Exatamente. Porque você em casa não conseguiria fazer a mistura dos metais que vai fazer o latão, você não saberia nem como fazer, nem como ter acesso a esse metal, que é cobre e um outro. Cobre estanho, se eu não me engano. É esse negócio aí que ele falou, então, onde é que eu acho? Cobre, beleza, eu achei onde achar num fio de desencapado aí. Perigoso, não é pra roubar o fio dos outros, não, tá? Perigoso, mas tem. Agora o estanho, onde é que eu vou achar e como é que eu vou fazer e como é que eu vou saber que é latão mesmo? Agora o jogo já diz, ó, esse símbolo aqui é do cobre, esse aqui é do estanho, se você misturar, te dá a recompensa que é o latão. Se você for errado, ele fala, não, errou. Então tem essa vivência aí digital. E aí, sem querer, você aprende. Só que aí, na hora que eu fui falar com ele sobre bijuteria, a gente tava falando de bijuteria. Falei, isso aqui é latão, filho, não é joia. Ele fez, latão é junção de não sei o que lá, não sei o que lá. Aí cabe, então, talvez agora o professor, como é que eu jogo isso aqui no mundo real? Sair do videogame, botar no mundo real. Porque existe, né? O jogo é uma situação real de aprendizagem, para que quando a gente venha para a realidade de fato, a gente tenha conhecimento suficiente. Então, assim, o que o Fortnite trabalha? Um monte de coisa. Se a gente for parar de pensar em habilidades cognitivas, em habilidades de aprendizagem, é um monte de coisa. Nem acho que seja o jogo melhor para isso. Não é. Não é. Mas ele trabalha. O Minecraft, a gente tem tantos outros jogos por aí. Tem um que o Fernando joga em casa. O Fernando é o meu filho. Que é o Minecraft também, só que com pokémons. Vocês já viram esse? Não. Gente, é mó legal. É um negócio mó legal. E ele joga aquilo lá e eu fico ali parada. Gente, cálculo de área. Materiais que você pode pôr um em cima do outro para que o outro não caia. Então, resistência de materiais. Então, tudo isso ele monta lá dentro do jogo. Agora acabou um pouco isso, mas pra gente que é um pouquinho mais velho, não tinha jogo traduzido. Então, a gente era tudo em inglês, os jogos, né? Eu aprendi muito inglês com videogame. Com jogo. Você tinha que... o meu nível básico de inglês veio de jogo. Veio de Final Fantasy. Nossa senhora. Juntou jogo e as bandas de heavy metal que eu ouvia, pronto. Eu aprendi inglês. Traduzindo bandas também. Mas é verdade. E engraçado, o Fernando, ele hoje em dia tem, mas ele ainda deixa o jogo em inglês. E ele fala pra mim, mãe, é um jeito de eu acessar a língua. Sim. O meu irmão, tem um irmão caçula, vai fazer 32, ele fala que o que ele aprendeu do básico de inglês foi com jogo e música.
Foi. Jogo e música. O meu foi jogo e série. Uhum. Série americana, deixava a legenda em inglês também. Enfim, esse foi o básico, né? Aí depois foi com curso de inglês. Uhum. Mas Então, tem. tem. E dá certo. E funciona. Na educação, foi o que eu falei para vocês. Existem o que tem de habilidade e que um conjunto de habilidades gera uma competência. Né? Então, a gente propõe para as crianças as habilidades para aquilo gerar uma competência. Tem uma chamada Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. Esta Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, ela foi criada pelo Papert. Papert é um mocinho já falecido. Em 2016 ele faleceu, se eu não estou falando besteira, acho que foi isso. Ele estudou um pouco do Piaget. Piaget é o homem que criou toda a teoria de aprendizagem, de como as crianças aprendem, os níveis que elas vão passando até construir a aprendizagem a nível cognitivo. O Papert estudou um pouco de Piaget e organizou uma outra proposta chamada construcionismo. Essa proposta chamada construcionismo, ela trabalha a aprendizagem criativa através da tecnologia. Só que a tecnologia plugada e a desplugada. Então, a gente tem hoje em dia materiais de jogos que trabalham a sequência, a lógica computacional, mas que não são a computação de fato. O mexer no computador, no notebook, essas coisas todas. Então, isto tudo são habilidades que a gente vai desenvolvendo nas crianças, que eu acho que é o mais perto que a escola até está de tecnologia. Eu acho de verdade que é o mais perto que a escola conseguiu chegar, de trabalhar o que a gente precisa, o que a criança precisa saber para conseguir interagir com o mundo digital. Ela precisa ter quais habilidades, quais competências. Então, eu começo do básico. Eu começo mostrando para eles que a gente constrói protótipos, que a gente testa, que a gente vê se funciona, que se não funcionar, a gente redimensiona. E a gente vai construindo isso junto com eles, para que eles tenham a clareza do que é linguagem computacional, do que é aquelas linguagens todas que eu falo que a gente demora um tempão para ensinar a criança a separar letra de número. Aí chega numa época da vida nas engenharias das vidas, que os caras juntam letra e número, você faz, mano, eu demorei um tempão para separar isso aí, você vem juntar. Tá tudo, cara. E fala que significa alguma coisa ainda. Que sacanagem, isso acabou com o meu trabalho de pedagoga, gente, presta atenção. E as crianças gostam muito dessas aulas, que é o que a gente chama de mão na massa. E a gente tem de tudo, desde trabalho com sucatas, até com materiais que são estruturados, né? Atos educacional, a gente tem um monte de coisa que dá para fazer com essas crianças. E que, vocês já ouviram falar no Scratch? Acho que não. Scratch, eu queria mostrar para vocês, mas não. Eu passo para vocês olharem depois. Ele é uma linguagem computacional de programação. As crianças aprendem desde o começo, lidando com materiais concretos, como que funciona uma programação, até elas irem para dentro do computador e montar jogos. O Papert falava disso. Então, o objetivo era que as crianças tivessem conhecimento tecnológico suficiente do concreto até chegar naquilo que é o abstrato, porque pra gente o computador, ele é uma linguagem bastante abstrata. Você precisa ter coisas aqui dentro da sua cachola para você poder solicitar coisas dele. E a IA é pior que isso ainda. Sim. Né? A IA é pior que isso ainda. Porque além de ter a habilidade de solicitar aquilo, você precisa ter a habilidade de acompanhar aquilo. Pra ver se tá certo ou não. Porque não quer dizer que ela é uma IA que ela vai acertar sempre. Eu tô certo ou tô errado? Não, tá certíssimo. Certíssimo. Aliás, esse é um grande problema, né? Que atualmente aí, que é a qualidade da informação, né? Por exemplo, você deu o exemplo do soneto lá e você já teve a postura correta de, olha, critica aquilo ali, né? Porque a IA, ela é muito convincente em, às vezes, falar mentiras achando que tá falando certo, né? Porque, na verdade, não tem nenhuma inteligência ali, é um monte de probabilidades de palavras que vêm depois da outra. É um banco de dados, seria? Esse banco de dados é o que, vamos dizer... É um banco de dados com estatística. É a base de treinamento, né? Que ele vai treinar um modelo. O banco de dados, para isso aí, basicamente, é tudo que tá na internet hoje, né? Então, são bancos gigantescos. E ele vai predizer em cima de probabilidades, em cima do treino que ele teve. Então, às vezes, ele fala alguma coisa que parece fazer sentido, mas
aquilo ali tá errado ou nem existe, né? É um bando de lero-lero, mas coerente. Inclusive tinha um site de Lero Lero, né? Tinha, mas aí você lia e você percebia que era um lero-lero, que não pegava lugar nenhum. Agora no GPT você pode pedir alguma coisa sem sentido, ele vai falar, não vai estar correto, mas você lendo, faz sentido o que está escrito ali. Mesmo que seja uma mentira, faz sentido. Entende o que eu quero dizer? É que as palavras estão organizadas de uma forma que você lê e tem coerência no que está sendo dito lá. Mas tá errado. Vamos pensar. Você pode fazer um teste assim no GPT e botar para ele: a Bolsa Brasileira vai subir hoje? Ele vai te dizer não, porque ele não sabe, porque ele é uma inteligência artificial, ele não pode prever, ele só foi treinado até 2021 e tal. Aí você fala para ele: a Bolsa Brasileira vai subir no sábado? Sábado não abre. Ele vai te dar a mesma resposta. Aí, então, tipo, a resposta dele tá escrito certo, só que não tem sentido nenhum. Era pra ele falar, cara, a bolsa não abre sábado. Entende? De ter uma camada a mais de abstração, né? De entender isso aí. De conseguir. Você pode burlar isso aí. Você pode chegar pra ele e perguntar primeiro quais dias a bolsa funciona. Aí ele vai dizer de segunda a sexta, das 10 às 5. Aí depois, na próxima, você pergunta, a bolsa vai subir sábado? Aí ele vai te dizer, como eu falei anteriormente, ela não funciona no sábado. Aí é porque é o jeito que ele funciona lá no final das contas. Mas você tem que ter essa noção de como ele funciona, até para entender, olha, esse erro aconteceu porque eu não explicitei lá no começo, aí explicitando ele funciona corretamente. E tem um problema mais difícil de detectar, que é a informação enviesada. Então, assim, não vamos falar de política em particular aqui, mas já pesquisaram, fizeram o teste, olha, pergunta do candidato A e do candidato B. Aí o candidato A, ela falando bem pra caramba, não, que ele fez isso, aquilo, tal. Aí o candidato B, eu não posso falar do cara porque ele é polêmico, não sei o quê. Aí até o pessoal fala, mas essa IA tá atacando o meu candidato, não sei o quê. Não tá atacando. Ela é baseada o quê? Na internet. Então, quem é que gera os fatos? Pode ser uma determinada mídia que prefere candidato A ao candidato B e tudo mais. Então, ela só está aprendendo com essa massa de dados que está ali. Ela replica o que entrou nela, né? Exatamente. Então, se tem uma opinião vigente, dominante ali, isso aí vai transparecer no algoritmo, mesmo que não seja verdadeiro, né? Porque a imprensa, por mais que ela seja aberta e seja confrontada, ela pode também tomar decisões erradas. Isso aí vai se refletir no algoritmo, ele vai ter esse viés, né? Esse é um problema muito sério da questão do viés. Mais uma vez, né? Precisa de uma pessoa que entenda o que está acontecendo ali para poder identificar isso aí e consertar, né? Esse problema aí no GPT, numa outra inteligência, para a gente ficar claro como que impacta, tem um caso clássico de análise de currículo. A empresa falou, quero pegar uma inteligência para selecionar os currículos que melhor se adaptaram à minha empresa. E aí na empresa só tem, a maioria, 80% é homem branco. Quais são os currículos que ela vai pegar lá, mesmo não sabendo que o currículo é de homem branco? Se eu não, de alguma forma, trabalhar esse dado ou não contornar isso, ela vai olhar, bom, então esse currículo aqui é o que se assemelha ao do homem branco, porque é um grupo ali que tem particularidades lá em comum. Então esses são currículos que faz mais sentido com a sua empresa, porque hoje você só tem assim. Então eu matei a diversidade da empresa se eu seguir esse sistema. Então, como é que eu faria? Teria que olhar naquela base de currículos que eu vou dar para ela de treinamento, que são os mais adequados, os mais os desejados, e adicionar também ativamente mulher, homem negro, alguém com alguma deficiência, enfim, o currículo diverso. Mas aí eu identificando, cara, o que eu quero? É pessoa que tem esse tipo de experiência, que tem isso aqui. E aí o sexo, idade, cor e outras coisas não influencia, tirar o peso disso na escolha. E aí veja só, como se destaca a pessoa que tem a criticidade, que ela tem conhecimento para poder olhar esta análise e criticar esta análise. Por isso que eu falo que a escola precisa trazer essas coisas para dentro. Porque senão fica como se a inteligência artificial fosse melhor que a inteligência humana. Isso. Né? E de fato, não acho que seja. Porque não acho, de verdade, pelo que eu tô vendo, não é mesmo, né? Porque a gente tem que ter um crivo, um senso ético e de humanidade que
não sei se ninguém, algum dia, alguma inteligência artificial ou coisa similar, porque a gente não sabe o futuro, quem que imaginava que ia ter inteligência artificial um dia, gente? Quem mexia com Barça, que nem eu, achava que ia ter Google, ou achava que ia ter chat GPT, enfim. A gente precisa trazer para dentro da escola e criticar isso. Não criticar pela crítica para dizer que não presta, não é disso que eu tô falando. Mas é de dizer, isto serve para isto não serve. E no Brasil, você vê um movimento para começar a olhar isso? Eu até vejo, mas não é de uma massa, Intini, que seja uma massa crítica. As pessoas, na grande maioria... E eu vou falar uma coisa agora que é difícil de falar enquanto professora pedagoga, mas às vezes tem preguiça de pensar. Porque fazer esta análise é pensar. Se eu tenho quem faz primeiro, o que eu vou pensar? Não, eu vou fazer outra coisa, né? Que a gente vai fazer vai entrar em outros aplicativos, assistir vídeos, assistir outras coisas que são passatempo, mas que não levam você a fazer uma reflexão de fato. Então, às vezes, a minha mãe fala muito isso pra mim. Às vezes parece que quem tá na área da educação ou quem tá na área de pensar e de construir coisas, de ter uma iniciativa que nem esta daqui, que é pegar um assunto que mete medo nas pessoas. Vocês já pararam pra pensar que mete medo nas pessoas? Claro, as pessoas têm medo de ser substituídas. E aí você pegar isso e você trazer e falar assim, gente, isso funciona, isto não funciona, isto dá certo, isso não dá certo. A preguiça da pessoa, já tem alguém que faz, eu vou fazer outra coisa, né? Em vez de pensar como uma ferramenta, né, de poder fazer coisas que são passíveis de serem feitas de uma forma, que nem aquela história, né? Vamos fazer gráfico. Eu não preciso mais perder um tempão gigante fazendo gráfico. Eu ponho lá, a inteligência artificial faz pra mim o gráfico. Eu só vou bater, e eu vou fazendo outra coisa. Eu só venho aqui, bato o olho, não tá certo, isso aqui tá errado. Bichinha, faz de novo pra mim, por gentileza, obrigada. E assim, a gente segue a vida. Mas as pessoas não, elas não têm essa criticidade. A grande massa das pessoas não tem, né? De olhar para as coisas e dizer, isso funciona, isso não funciona. Por que eu tenho medo da inteligência artificial me substituir? Será que eu acho que alguém pode ser melhor do que eu pensando? Né? Que a Google Sala de Aula, lá no contexto pandêmico, ela ajudou sim, mas ela deixou lacunas, gente, terríveis, que as crianças voltaram para a escola sem saber conviver. A tolerância delas no trato, na relação, tá baixíssima. E a gente, enquanto escola, tá tendo que corrigir isso de uma forma absurda. Então, não é uma ameaça isso. Eu só tenho que entender que é mais uma ferramenta para compor com aquilo que é essencial para a vida, que é a interação, que é a relação com as pessoas, que é o pensar, que é o ouvir, que é o falar do que eu penso, que é ter espaço para falar e para escutar o outro falando. Então, esta relação, ela nunca vai ser, na minha opinião, ela nunca vai ser substituída. Mas ela pode ser potencializada pelas ferramentas. E a IA é uma ferramenta potente. Quando eu falei para vocês do Khan Academy, do Matific, que foram ferramentas que a gente usou, elas eram muito potentes pra gente, porque ao invés da professora gastar, entre aspas, ocupar, melhor palavra, um tempão montando uma sondagem, uma avaliação para saber o que a criança sabe, depois pegar aquela avaliação, montar um gabarito, corrigir para ver se estava certo, se não estava certa, é um tempão que a gente dedica fazendo isso. E o Matific já fez. Já corrigiu, tá com gráficos dele, o cara análise. Não sabe fazer multiplicação por 2 algarismos. É onde eu vou pegar. Porque a inteligência artificial não vai conseguir dizer para ele, bonito, presta atenção, assim, não vai conseguir ensinar para ele o procedimento. Não aquela que a gente estava usando, eu não sei se tem alguma que já faz isso, mas aquela que a gente estava usando naquela ocasião não fazia isso. Né? Eu tinha que fazer enquanto professor. Então, se eu não sei usar isto como uma ferramenta potente e olhar para o resultado que aquilo traz para mim e eleger o que eu vou fazer para que a gente siga aprendendo, siga andando, não faz sentido. Agora, deixa eu trazer uma outra dúvida que eu vou pensando aqui, que é, quando eu tava no colegial, na escola, tinha aquela lá, pra que eu vou usar máscara? Adoro. Pra que eu vou fazer tal coisa, né?
acho que todo aluno se pergunta isso. Onde é que eu vou usar isso? Ou então quando eu vou para a faculdade e aí eu já tenho na minha cabeça que eu vou trabalhar em alguma área específica e aí eu tenho uma matéria que, pô, não tem nada a ver. Eu fico, cara, por que eu vou usar essa matéria aqui? Não deveria estar fazendo. A faculdade não me prepara para o mercado. Enfim, todos esses questionamentos do aluno. Aí agora a gente vem com uma inteligência artificial que responde o que você quiser. Eu posso escrever, vou mandar uma carta lá para uma empresa, vou mandar um currículo, mas aí eu posso escrever meu currículo inteiro cheio de erro de português, passo por ele vai mandar o currículo perfeito, até melhor. Aí, como é que a gente lida com o aluno questionando, ou para que eu vou aprender português? Para que eu vou aprender história? Como é que a gente vai lidar com a importância de aprender as regras, seja do português, da matemática, da história, enfim, das outras? Adoro. Bom, a minha mãe dizia pra mim assim: quem não sabe fazer, não sabe mandar. Se você não sabe lavar a louça, lavar a roupa, dobrar a roupa, você não vai conseguir nem orientar a pessoa que vai trabalhar com você pra fazer isso pra você. Se a gente for fazer uma analogia, aí é bem parecida com isso, né? E é uma analogia próxima. Você tem alguém, uma inteligência que faz por você algo, mas você tem que saber pedir. Então, assim, que sentido faz? Eu sou pedagoga. Eu nunca usei a fórmula de Bhaskara depois que eu saí do ensino médio. Pra nada. Se eu tivesse entrado, feito matemática, por exemplo, tivesse que ensinar a fórmula de Bhaskara para os meus estudantes, para os meus alunos, eu ia usar só para isso. Porque em nenhum momento eu ia utilizar. Agora, existe, e é isso que a gente precisa ter claro, que existe aquilo que você tem que saber, que na sociedade a gente tem um saber, um conhecimento historicamente construído. Isso precisa ser de posse nossa, porque senão a gente vira um alienado. Por que existe a roda? Porque alguém descobriu que se eu fizesse uma roda e colocasse uma coisa em cima, que era mais fácil eu transportar coisas pesadas, coisas por um percurso maior. Por isso que existe a roda, certo? E aí, só que a gente nasce, as crianças nascem achando que a rodinha já foi criada daquele jeito. Não. É importante que eu saiba o processo daquilo tudo, para eu entender aquilo, de como está agora e como eu posso deixar no futuro. Que daqui a pouco, eu acho que um dia, eu achava que em 2030 não ia ter mais carro que de roda, ia ter carro voador. Nós já estamos em 2023, eu acho que a gente está atrasado. A gente precisa pensar em como que se deu aquele processo, como está agora e as projeções que eu faço para o futuro. Só que a escola tem um lugar de... Isto é uma coisa que eu critico, já falei isso aqui e vou repetir. A gente não dá sentido e significado para esses saberes historicamente construídos. Por que é que eu tenho que saber disso, professora, professor? Para quê? Aonde que eu vou usar essa bagaça? Você pode escolher não usar, como eu não uso, como pedagoga, mas eu sei que existe. E eu sei aonde se aplica. E eu sei quem criou e por que criou. Que impacto que isso fez na sociedade. Então, ao invés de ser um saber que você tem que decorar para pôr na prova, é um saber que você entende por que ele existe, para que ele existe, como ele serve. A língua portuguesa, eu faço um currículo. Eu posso escrever um monte de baboseira lá, sem acento, erros ortográficos, de coerência, blá, blá, blá. Eu ponho lá e a IA vai corrigir para mim. Ok, só que se eu não sei a regra, se eu não sei o que é concordância, qual é a ortografia que se aplica, eu não sei nem saber, nem sei nem corrigir se a IA fez certo ou não fez. Eu viro um escravo dela. Exatamente, e aí você não é um piloto, você é um escravo de alguém. Né? De alguém que você julga, de alguém que não existe, que é uma IA, que você julga que é mais inteligente que você. Entende que esse é o problema? A gente está sempre terceirizando aquilo que a gente tem que fazer de fato, que é pensar. Uhum. É pensar. Porra, olha o negócio, fala, mano, isso funciona, isso não funciona. É assim, esse negócio, escrever um monte de baboseira, deixa isso pra lá. A gente tá sempre terceirizando isso. E você não vai ter nem condição de corrigir se você não souber fazer. Então, quando vai para a escola, e vou dizer para os meus estudantes assim, eu como professora tinha muito esse cuidado. E como coordenadora, uma das minhas tarefas é formação de professores. Então eu sempre tenho muito cuidado de dizer para eles por que é que eu estou ensinando isso a você. Aonde você está, onde eu quero que você chegue
E aonde você vai usar esse negocinho aqui? Né? Então, isso precisa estar claro para todos os estudantes. Enquanto a escola e os profissionais que estão lá dentro não perceberem isso, a gente vai continuar com esse tipo de pergunta, Tebas. Onde que eu vou usar essa bagaça? Onde que eu vou usar esse negócio? Vou usar em lugar nenhum. Eu vou chegar lá pro cara pra pedir pão e vou falar, mano, me vê, segundo a fórmula de Bhaskara, me vê um pão. Mano, não, você não faz isso. Não Ninguém é assim. faz isso. Ninguém faz isso. Mas eu sei que existe. Eu sei aonde aplica. Não aplico, não. Eu escolhi não aplicar porque eu entrei pra uma área que não se aplica a isso. É só isso. Só que meu filho, gente, ele me dá um trabalho que vocês não fazem ideia. O cara de 13 anos dá um trabalho. Você tem filhos? Eu não. Então, pois é. Se uns dias vocês tiverem, vocês vão ver. Um menino de 13 anos dá um trabalho, gente, que é uma coisa de louco. Ele faz perguntas desse nível, né? E do tipo, mãe, eu tô fazendo isso por quê? Você tá me pedindo isso pra quê? E aí, eu já tinha esse perfil que me incomodava, eu fico muito incomodada quando eu estou dando aula e eu percebo a pessoa desinteressada. Eu fico muito incomodada. Mas não porque a pessoa está desinteressada, é porque eu posso não estar atingindo ela do jeito que eu quero. Isto me incomoda. Não tá atingindo o seu objetivo. Exatamente. Eu estou fracassando enquanto proposta, estratégia, material. Isso me incomoda. Então eu nunca vou dizer assim, ei, presta atenção em mim. Eu vou chegar lá perto, eu vou tentar inverter a estratégia, eu fico olhando para as pessoas e lendo elas o tempo todo. Às vezes tem gente, a gente tem um horário nas escolas que a gente chama de HTPC, é Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo. E lá é a hora que a gente se reúne com os professores para fazer planejamento, estudar e planejar. E tem hora, o professor trabalhou das 7 às 18, HTPC das 19 às 22, o cara tá com sono. O cara trabalhou o dia todo, ele tá com sono. E por mais que eu me vista de palhaça e vire cambalhota, tem hora que você não chama a atenção dele. Então, você vai desenvolvendo estratégias para chamar a atenção daquele professor, né? De puxar ele para cá, e nós temos uma tarefa para cumprir, né? Então, é aí que tá. Se eu não dou sentido e significado para aquilo, né? Sou eu, professor profissional, que preciso dizer para o outro, isto serve para isso. Porque as pessoas não vão olhar por si só. Por isso que eu falo que a escola tem o poder de mudar o mundo. De verdade, eu acredito nisso de fato. Nós estamos aqui porque nós estivemos por dentro das escolas. Com certeza vocês têm memórias afetivas de professores que vocês que te engajaram a se tornar quem vocês são, e de professores que acabaram com a vida de vocês, eu tenho certeza. Se eu falar assim, me fala aí, um professor que vai... O primeiro professor que vem na sua memória que você tem asco, ranço. Vocês têm, não tem? Pelo menos uma coleção deles? Não, tem alguns. Tem. E ao mesmo tempo você tem aquela professora que fala assim, fala pra mim de uma professora ou um professor que você nunca esquece. Também. Que você atravessaria a rua pra complementar ele do outro lado. E geralmente são professores que têm este trabalho, que é de fazer as coisas terem sentido e significado. É aqueles professores que mostraram para vocês que aquele conhecimento que está dentro da escola, ele serve para o mundo. E por isso que eu falo, voltando aqui na IA, não adianta brigar com a IA que não existe, que não é uma pessoa que você vai bater nela. Não é. É algo que está dentro do mundo e que vai se alastrar cada vez mais. Uhum. Ou a gente aprende a colocar isto como instrumento e ferramenta de trabalho, ou a gente vai continuar enquanto escola sem atingir o nosso objetivo. É porque eu tenho uma impressão de que inteligência artificial ela pode ser uma faca de dois gumes, né? Do lado ruim é a coisa que a gente está discutindo aqui, da criança que não vê valor naquilo e de repente vai usar a inteligência artificial só para fazer o trabalho dela e ela não está entendendo os fundamentos de qualquer disciplina ali e aquilo vai acumulando, vai terminar o ensino médio lá e a criança não sabe nada, né? A criança já, o jovem. E, por outro lado, a inteligência artificial é muito habilitadora em você juntar novos conhecimentos, né? Por exemplo, eu falo um pouco da experiência própria, que eu tenho utilizado muito em programação. Hoje em dia, eu me sinto muito confortável de
eu estou precisando de um pedacinho de código numa outra linguagem de programação. Já sabendo o básico de lógica de programação, eu consigo pedir alguma coisa para o ChatGPT, por exemplo, ele faz o código para mim, eu já testo, vejo se aquilo ali está adequado ou não, e consigo criar um negócio totalmente novo que, sei lá, 1 ano atrás eu ia ter que passar 6 meses estudando aquilo. E agora, não, eu simplesmente peço, verifico. Então é muito mais essa habilidade de alcançar o conhecimento que a inteligência artificial vai te trazer e combinar isso aí com outras coisas, né? Porque criar valor é isso, é combinar. Vou combinar programação com pedagogia, fazer um jogo pedagógico. Vou combinar programação com culinária, vou fazer um aplicativo lá para restaurante, né? E assim vai, é poder combinar esses diferentes conhecimentos, porque o conhecimento vai ficar muito fácil de ser alcançado, muito fácil mesmo, né? Porque cada vez mais isso aí vai... E assim, velocidade exponencial, né? O ChatGPT 3,5 para o 4, o salto já é assustador, assim, que você vê. Imagina o 5. Medo. Então vai ficar fácil de... Não tenha. Medo. Não tenha medo. Mas assim, pegar você mesmo e falar, olha, vamos fazer um projetinho aqui, pegar um tema lá, engenharia, quero falar de engenharia para meus alunos, para, assim, fazer um mini projetinho, pequeno engenheiro, alguma coisa, né? E aquilo ali já vai te trazer todo esse conhecimento de uma forma muito fácil de lidar, que de outra forma você teria que talvez ter feito uma licenciatura em engenharia para saber. Jesus. Né? Então você vai alcançar esse conhecimento. Então a habilidade agora, daqui para frente, não é você saber. Porque saber, eu pego o celular aqui, eu consigo qualquer informação. Exato. A grande diferença é você combinar esses diferentes conhecimentos, saber testar, saber, né, juntar isso. Esse é o valor. E esta é a habilidade que a escola tem que trabalhar. Isso. Você, na tua fala, Antônio, você foi dizendo assim, eu tenho que ir lá, quero fazer um pedaço de um código, eu ponho lá, eu digo para ele, faça para mim tal coisa. Eu tenho que verificar se aquilo que eu pedi está sendo feito de verdade. Eu pego, eu testo. Se eu testo, eu consigo produzir uma coisa nova. Se não funcionar, eu devolvo para ele e tenho que corrigir. Olha quantas habilidades você tem aí. Isto é função da escola. Não é mais ensinar só M antes de P e B. Não é mais fazer continha desenhando a casinha. Ai, que ódio que eu tenho daquela casinha. Ou pedir para as crianças fazer aquele cabeçalho. Colégio, fulano de tal, hoje é dia, hoje o sol está ensolarado. Olha o tempo que você perde com essa baboseira sem fim. Em vez de você pegar e estar discutindo isso aí. Quando o Papert te fala disso, ele fala exatamente o que você disse agora. É a habilidade de criar coisas, de combinar. Eu vou elegendo ferramentas, estruturas, vou combinando essas coisas e vou criando resultados. Isto é a escola que tem que ensinar. Porque de verdade a escola não está ensinando. Alguém está ensinando que não é a escola. Ela está muito conteudista ainda, né? Exato. E a pandemia veio para dar na nossa cara e dizer pra gente assim, vocês vão ter que escolher o que vocês vão ensinar, porque vocês não têm mais o mesmo tempo que vocês tinham antes e vocês não têm mais as ferramentas que vocês tinham antes, que é lousa, giz, caderno e lápis. Vocês vão ter que eleger o que vocês vão ensinar. Então, eu não podia só ensinar para as minhas crianças o alfabeto. Eu tinha que ensinar a usar o Jamboard, a colocar os cards, a colocar as letras lá dentro, a gamificar isso muitas vezes, porque a gente tem um monte de aplicativo que gamifica o ensino do alfabeto, por exemplo. Né? E são aplicativos simples. Você fala, nossa, gente, que coisa mais... Ai, que legal! E é só você estar aberto ao novo. Aquilo que é indiscutivelmente está se esfregando na tua cara enquanto pessoa. Então não adianta discutir com isso, não adianta brigar com isso. Quando vocês me fizeram um convite, eu achei bárbaro porque eu fui estudar isso. O que eu tenho a ver com isso? Né? O que eu, pedagoga, eu, professora, coordenadora, diretora da seção de ensino fundamental, tenho a ver com isso.
Aonde que tá? Eu fui olhar os PPPs das escolas, que é o projeto de trabalho das escolas. Nenhuma fala de IA. Falei, pô, não vou poder pegar por aqui. Aí, não vou poder pegar por aqui, porque não tem. Tem uma universidade no Ceará que tem grupos de estudo falando de tecnologia e a IA está lá dentro. Eles falam muito de aprendizagem criativa e a IA está lá dentro. Né? E são cursos de especialização, são cursos de MBA, de mestrado, de doutorado. Tem gente que está estudando muito nisso, dedicando o seu tempo nisso, mas eles estão se esbarrando na mesma coisa que eu falei para vocês lá no começo. A gente quer que as crianças tenham condição de ter uma ferramenta como o IA, mas eu não tenho equipamento para fornecer isso. Falta estrutura. Então, assim, eu me esbarro na estrutura. Pode ser que um dia a gente consiga, enquanto sociedade, que cada criança tenha o seu computador? Pode ser que sim. A Prefeitura de São Bernardo, e eu acho muito bacana isso, tem se dedicado nisso já há alguns anos. Então, criou laboratórios de informática, onde as crianças usavam um computador para 2 pessoas, só que aí a gente se esbarrava, que o professor não sabia usar. Então virava assim, aula de informática. Que aula de informática, minha senhora? Presta atenção, não é aula de... Isso aqui não é uma microcamp ou aula de escola de informática, não é. Isso aqui é uma escola. O computador é uma ferramenta. Hoje nós vamos aprender língua portuguesa no computador. Hoje nós vamos aprender matemática com o IA. Hoje nós vamos aprender ciências usando... É a ferramenta, não é o conteúdo em si. Então, se eu não sei o que eu vou ensinar e não sei a ferramenta que eu tenho, eu não consigo combinar as coisas para que as crianças aprendam de fato. E aí a escola continua descolada do mundo. O que é uma birosca, né? O que eu vejo aqui, você traz realmente uma revolução. Ai, Jesus, que medo. Não, nas suas ideias é uma revolução, de sair dessa escola conteudista, de ser mais prática, né? De ensinar novas ferramentas e tecnologias para os professores, né? E aí a gente vai falar, então um professor que já tem aí 30 anos de casa, 40, é um desafio maior. Mas como é que tá vindo a nova geração de professores? Como é que você enxerga eles? Interessante. Na rede que eu estou, na rede de ensino que eu estou, nós temos professores antigos, né? E eu tô nessa rede faz 20 anos, eu entrei nessa rede em 2003. E são professores que têm mais de 30 anos, às vezes, 30 tá prestes a se aposentar. E a gente tem a galera que tá acabando de chegar, que nunca pisou numa sala de aula. E tem a galera também que nunca pisou numa sala de aula e que se formou em faculdades EADs. Então, a gente tem várias lacunas aí. Aí, o que eu tenho? É engraçado. Eu tenho a professora mais antiga que domina a estratégia de ensino e o conteúdo que tem que ser ensinado e não domina as ferramentas. E tenho as ferramentas atuais e tenho as professoras que dominam as ferramentas, mas não dominam o conteúdo que precisa ser ensinado. Então, a gente está em 2 pontas. E o nosso trabalho enquanto formador tem sido trazer porque assim, eu nunca, enquanto formadora de professores, vou dar conta. Então, eu tenho que colocar as pessoas para aprenderem entre si. Eu tenho que ser inteligente. Eu falo que montar a interação para que as pessoas formem, você formando pessoas, a pessoa formando você, você formando a pessoa, isso é uma estratégia inteligente. Na interação, a gente aprende. Este é o pulo do gato da escola. E eu tenho as professoras que sabem mexer com as ferramentas, né? Não todas, mas uma grande maioria, que são as professoras novas, mas que não dominam como eu ensino de fato, como que a criança aprende de fato. E são que as professoras antigas já sabem. Por que elas já sabem? Porque elas têm uma larga experiência. Elas viram como um menino aprende a ler e escrever. Elas viram 1 menino, 2 meninos, 1000 meninos, 100 meninos, 200 meninos, 300 meninos. Elas sabem. Agora, aquela ali sabe que existe a inteligência artificial, ela sabe que existe os aplicativos, ela sabe que existe isso e aquilo, mas não sabe como o menino aprende. Então, ela ainda não tá ligando a ferramenta no cara objetivo. Exato. E às vezes eu tenho objetivo e não ligo. Sei o que tenho que fazer, mas não conheço as ferramentas. E aí eu continuo fazendo essa mesma lambança aqui, as ferramentas funcionando aqui, e eu fazendo, eu na lousa e no giz das vantagens aqui. Que ela traz. Exatamente. A outra domina as ferramentas, mas não sabe o que tem que ter ensinado. Então, juntar isso não tem sido um desafio pequeno, tem sido um desafio muito grande, muito grande. E
não só por conta da complexidade do desafio, mas muitas vezes por conta da disponibilidade das pessoas. Isto, gente, é a pior coisa. Aí não tem IA que resolva, né? Não tem IA que resolva, não tem. Porque a velhona lá, a professora veterana, ela tá lá, eu já sei, eu sempre fiz assim, aqui sempre foi assim, é o discurso que a gente escuta. É um saco isso. Todo lugar. Que bom que é em todo lugar, tô me sentindo bem melhor agora. E a gente tem a outra que chegou e falou assim, eu sei das ferramentas, eu não quero fazer o que a veterana faz, porque eu sou a inovação. Minha filha, presta atenção, nem lá nem cá, vamos botar um meio aqui? Ela tem conhecimentos que você não tem, você tem conhecimentos que ela não tem. Vamos trocar o negócio. Porque aí, todo mundo aprende. Todo mundo aprende. E quem é beneficiado lá na ponta são as crianças. Eu acho que isso precisa ficar claro pra gente que é professor. Tudo que eu faço enquanto professor é com eles e para eles. Sem eles, as crianças, os estudantes, eu não tenho por que existir. Então, às vezes ainda dá a impressão que assim, ele, estudante, tem que se adaptar a mim. Não é, bonita. Não é. Existe uma relação de interdependência. Você nele, ele em você. É a mesma coisa com as ferramentas. Tem que ter uma relação de interdependência. E acredito eu que o grande desafio seja os professores que a hora que os professores olharem para o que a IA é capaz, entender, eles não precisam se especializar em IA. Eles têm que entender do que a IA é capaz e quais as ferramentas que eu já tenho e que eu posso usar na minha sala de aula. Quando eles entenderem isso e levar isso para dentro da sala de aula, levar isso como estratégia, como ferramenta de ensino, cara, vai ser um boom. Sabe um primeiro passo interessante para isso aí? Porque eu usei também esse passo. Eu tive uma experiência de dar aula e... Por exemplo, preparação de aula. Você usar o ChatGPT, por exemplo, para colocar lá, olha, quero falar sobre tal tema, abordar de tal forma, você tem ideias, tem referências, tem coisas assim. Para, de repente, o próprio professor, ele vê o valor para ele antes. Boa. Né? E aí depois, nossa, aqui tá funcionando bem. Será que não tem como eu colocar pro aluno, né? Talvez expandir, né? Mas ele se convencer de ele ver o valor daquilo, né? Ele fala, nossa... Eu nem sabia que tinha isso, né? Volta e meia, esses dias conversei com um amigo engenheiro, ele nunca tinha usado o ChatGPT, né? Falei, meu amigo, você tá atrasado, corre aí. Mas assim, o pessoal não conhece. Não. E se de repente põe lá, olha, prepara a tua aula com o ChatGPT, conversa aí como se fosse amiguinho seu. De certa forma, não é só mostrar lá pra eles, porque se a gente vai conversar com o chat, tem a primeira interação com ele, que é muito boa, você fala, nossa, isso aqui é muito mágico, me responde tudo. Só que à medida que você vai ficando perguntando mais a fundo, ele vai se enganando. Aí ele vai dando as respostas erradas. E aí o cara vai falar, isso aqui tá errado, já vi que não funciona, não vai me ajudar. Então não é só apresentar, mas é apresentar e falar, o jeito de usar, pra você conseguir as melhores respostas, você tem que ter esse traquejo aqui, essa mobilidade. Então... Tem que passar nesse aprendizado de como usar essa ferramenta. Tem que ter esse trabalho, porque assim, por exemplo, a versão gratuita, ela tem muito ainda dessas... A gente chama de... Como chama? Alucinações. Alucinações. Então, tem o medo. termo já, alucinação. O povo alucinado. Ai, Jesus. Mas, por exemplo, a versão 4 já é muito menos, né? Só que ela é paga, né? $20 por mês. Multiplicar quantos professores tem na rede. Pois é. Então, pois é meio caro, né? Mas... puxado. Nós somos por exemplo, aqui em São Bernardo, somos em 6 mil professores. Então, multiplica $20 aí, pronto. Pronto. Por mês. Eu acho que nem vai ter prefeito que vai querer. Vai caber no orçamento, Não vai. Mas ao mesmo tempo é aquilo lá, né? Eu fui lendo, eu vi que a IA, ela está em tudo que a gente faz. Esse dia a gente estava fazendo um teste de rede social. Aí meu filho gente, ele dá um trabalho pra mim, vocês entendem? Ele fez assim pra mim, mãe, começa a falar aí, Coca-Cola, ou deixa eu ver água aqui, bioágua, não sei o que, vamos conversar sobre Coca-Cola. Agora abre tal aplicativo. De repente, você scrollando lá, aparece Coca-Cola. Aí você faz assim, mano, ele tá me vigiando. Tá.
né? Ou quando você faz uma busca numa rede social, eu quero comprar um colchão. Pronto, acabou, sua vida acabou. Vai cair colchões na sua cabeça de todos os jeitos. A inteligência artificial ela vai estar pronta quando ela entender que eu comprei o colchão e ela não precisa mais mostrar aquele anúncio. Porque o maior raiva que tem, eu vejo essa pesquisa, porque onde você está procurando mesmo, você abre 3, 4 sites, 5 dias seguidos, sei lá. Então vai ficar aparecendo anúncio. Aí você comprou, meu amigão, acabou, você não quer mais ver isso. Pois é. Até porque eu não quero ver um colchão mais barato do que eu comprei. Pois melhor. não, para não morrer de ódio. Eu não quero ter essa raiva. Não. Mas ele continua lá, ainda uns dias me mostrando. Então ela vai estar pronta mesmo, vai estar inteligente mesmo, quando ela entender, opa, comprou. Agora deixa eu mostrar outra coisa pra ele, vou mostrar travesseiro, sei lá. Pois é, ou o lençol que vai compor, ou a coxa, o edredom, enfim. Assim a gente vai. Mas é aí que tá, a gente já tá lidando com isso de uma maneira inconsciente, porque a gente não tem essa clareza, né? Grande maioria das pessoas não tem essa clareza de que a gente está sendo monitorado. Seria uma boa palavra? Sim, é uma boa palavra. Monitorado? Seria uma boa palavra. A gente está sendo monitorado, né? Alexas, aquela Google Assistente, enfim, né? A Siri do iPhone, e assim vai. A gente tem... Gente, o mundo dos aplicativos lá, como é que é o TikTok? Nossa Senhora! Né, você começa a ver uma coisinha lá, tema puxando sobre água. Nossa, ele traz coisas que você fala, mas de onde que ele tirou isso? Né? Então, essas coisas todas, né, que são as ramificações, né, que a gente fala, e a gente precisa ter clareza de que isto já pertence à nossa vida e que a consciência disso, de repente, pode nos libertar de muitas coisas, inclusive do medo de usar isso. Eu acho que até, inclusive, outras palavras que a gente usa, né? Porque quando a gente fala, eu tô sendo monitorado pelas IAs e tudo mais, eu acho que é uma falta de uma palavra adequada. Porque monitorado dá a impressão que tem alguém vendo. Vigiando você. Vigiando, né? E anotando o que você tá fazendo. No fim, a IA, ela tá analisando ali o seu comportamento, mas dificilmente ela estaria te julgando ou te personalizando naquilo. Não, ela tá vendo ali o seu padrão de comportamento e dando mais informações que segue aquele padrão. Mas não é monitorado, mas também não tá longe de monitorado. Eu não sei que palavra a gente usaria. Eu acho que a análise é uma coisa boa. De repente, a análise de comportamento, de algoritmo, né, gente? Que é mais ou menos isso, não é? É isso. De você, eu estou pesquisando isso, eu vou te apontar tudo que você tem sobre isso. Você tá virando pra esse lado, eu continuo te guiando pra esse lado aqui. E aí, só que aí que tá. Você tem que ter o poder de fazer escolhas. Agora eu não quero mais ver colchão. Chega, né, vendo? Vamos ver DVDs? Não, DVD é muito antigo. Videocassete? Não, também é muito antigo. Mais ainda. Vamos ver. Vamos procurar, sei lá, o quê? Enfim, a gente tem que ir direcionando, porque foi o que eu falei no começo. Se a gente não tem crivo, consciência daquilo que está acontecendo ao seu redor e de que aquilo é só uma ferramenta, você vai seguindo para um lugar e você não consegue fazer escolhas. Conhecimento e consciência te permite fazer escolhas. E isso não é um papo holístico, não. Né? Não é. Não é. Você precisa ter consciência daquilo que está acontecendo. Até para que você tenha poder de fazer escolhas. Conhecimento liberta de verdade. Um tema talvez seja polêmico. Homeschooling. Poderia ser medo. Poderia ser um futuro com inteligência artificial? Poderia. Aqui no Brasil, a gente não tem homeschooling ainda. É proibido por lei isso aí, né? É. E aí, eu vou de novo lá naquela conversa que a gente foi tendo, né? De que aquilo que é proibido, né? Que é rejeitado, não devia ser assim. Mas devia ser amadurecido. Neste momento, nós não temos condições de cuidar disso. Por quê? Porque nos falta ferramentas, porque nos falta conhecimento de utilização das ferramentas. Que é pior ainda do que as ferramentas, porque as ferramentas eu acho que a gente até tem. O que a gente não tem é conhecimento para usar. Não acho que seja uma hipótese descartada, né? Como, por exemplo, a gente tem algumas crianças na rede toda aqui de São Bernardo, que são crianças que estão afastadas da escola por decisão médica.
né? Crianças que não podem frequentar, porque estão fazendo tratamento de leucemia, né? Algum câncer, alguma doença, ou estão com alguma fratura, elas não podem frequentar a escola. O que a gente tem feito? A gente tem escolhido estratégias que beiram o homeschooling, para que a gente possa continuar mantendo o vínculo com aquela criança em termos de ensino e aprendizagem, né? Então, se eu tivesse, por exemplo, uma ferramenta de IA, e a criança tivesse um equipamento para eu poder colocar isso em prática, seria bárbaro. Porque aí a professora organiza aquilo que precisa ser ensinado, gamifica ou, enfim, usa várias ferramentas para aquilo que precisa de fato ser ensinado e aprendido, manda para a criança interage, ela monitora, faz o acompanhamento, faz as intervenções que precisa e segue o tempo que a criança precisa ficar fora da escola. Né? Ok, mas a gente está fazendo arranjos técnicos, gambiarra o nome, para poder dar conta disso. Então, por exemplo, a gente tem crianças, famílias que têm o acesso à internet, tem equipamento e acesso à internet. Então, por exemplo, eu consigo mandar um livro para casa, marcar um horário pelo WhatsApp ou pelo Meet e conversar com aquela criança e ensinar aquele conteúdo. Né? De uma vez por semana, 2 vezes por semana, todo dia, depende do que a família tem ali à disposição. Então, consigo. E tem criança que não, que vai levar a atividadezinha, um joguinho para casa, impresso, papel, vai devolver, na hora que devolve, conta frequência, enfim. O homeschooling, ele é um desafio para o Brasil muito grande, porque ainda falta maturidade e conhecimento para lidar com isso, do jeito que é tratado nos outros países. Sim. Né? Então, e eu não digo só uma maturidade dos profissionais, eu diria uma maturidade enquanto sociedade. Bacana. Perfeito. Você tinha mais alguma pergunta? Cara, eu acho Você comentou, em algum momento falou que tinha 2. Eu tinha 2, né? Que foi aquela da individualização, deles acabaram perdendo as séries, e de como... do aluno questionando se para que ele está aprendendo aquilo. Né? Tá. Por exemplo, se você tivesse alguma mensagem hoje, né? Pensar essa questão da inteligência artificial, talvez para aquele político lá, né, que devesse estar... Porque no fim das contas é quem decide, né? Quais são os caminhos que você enxerga para começar a se rever essa questão? É só equipamento mesmo? Ou tem coisas mais profundas aí que tem que ser tratadas, né? Porque a minha preocupação em particular é o Brasil ficar para trás, né? Porque todos os países estão de olho nisso aí e com certeza vão aplicar o mais rápido possível na educação para tornar esses alunos, né, cada vez mais produtivos, e isso vai gerar um fator de concorrência entre países, né? Então, assim, a gente vai ficar para trás nessa questão também, né? De novo? De novo. Outra vez, de novo, mais uma vez. Né? Ou podemos sair na frente, né? Você tem alguma mensagem, assim, para... Tenho. Que é, inclusive, meninos, o que me move a trabalhar com educação. Eu vou repetir, vou ser repetitivo. A educação muda o mundo. Quando você disse assim, os países estão de olho nisso e com certeza estão dedicando esforços para que a IA chegue nas escolas e para que as pessoas dominem e utilizem isso na sociedade. Isso é uma sociedade madura, que já entendeu que o conhecimento, que as pessoas fazem o conhecimento, que são as pessoas que produzem a sociedade e que isso é libertador. E que isso faz com que todo mundo seja cada vez mais e melhor. Qual é o fuá do Brasil? O X da questão é que se aplica em muitas coisas, mas não se aplica em educação. E em todos os campos, eu digo assim, em conhecimento, em pagamento, em salário mesmo, sabe? Dinheiro no bolso do professor, né? Dinheiro no bolso do professor, conhecimento para isso, né? Porque de verdade nós somos uma sociedade, eu entendo o Brasil como uma sociedade muito próspera, né? Tudo que planta nesse país dá. As pessoas são abertas, né? As pessoas são receptivas na sua grande maioria, mas ao mesmo tempo existe uma morosidade intelectual, e eu estou buscando uma palavra boa nisso, para tentar fazer tudo para não fazer nada,
sabe? Deixa para o outro fazer, deixa para lá, Não, a gente vai ficar para trás mesmo, a gente já está acostumado, né? E essa coisa do eu já estou acostumado, isto é irritante demais. Não é para se acostumar com pouco, né? Não é para achar que é normal você ficar para trás. E também não é uma competição, né? Isto não é uma competição, isto é uma sociedade mundial, né? Então, veja, quando a gente fala de gente, a gente fala de conhecimento. Quando eu falo de conhecimento, quanto mais as pessoas sabem, melhor elas lidam com o mundo e entre si, né? Veja, isso é o óbvio, a gente está aqui conversando sobre tantas coisas, nós temos saberes entre nós três aqui muito diferentes. Eu sou pedagoga, você é engenheiro, você tem uma formação, você tem outra, mas assim, a gente, mesmo assim, com tantas coisas que são diferentes, a gente consegue colocar aqui na mesa e aprender juntos. Então, enquanto as políticas públicas não entenderem que escola é o melhor lugar do mundo e de que lá a gente constrói pessoas e de que essas pessoas constroem uma sociedade e que essa sociedade pode sim ser transformada e transformadora, as coisas não vão andar. Então, assim, o investimento tem que ser no conhecimento das pessoas, né? Enquanto isto não for feito, a gente vai continuar na mesma coisa, né? É esse descompasso. Esse dia eu estava assistindo, e aí para finalizar, eu estava assistindo uma reportagem da Finlândia, da educação na Finlândia. E lá, a idade obrigatória aqui no Brasil é de 4 anos, lá é de 7. Acho que é de 7, não estou equivocada. Só que as famílias escolhem colocar as crianças antes na escola, e as crianças na escola, antes de ir para a tecnologia, elas convivem no espaço aberto. Então elas vão aprender a jogar pedrinha no lago, alimentar animais, jogar amarelinha, pega-pega, aquelas brincadeiras todas infantis. Eles vão trazendo isso para a interação com as pessoas, o cuidado com o mundo, a reciclagem, a sustentabilidade, a postura sustentável e não apenas reciclar, porque a gente acha que reciclar já é ser sustentável. Não, não é. É uma postura sustentável, isso é um meio de vida, né? É uma atitude mesmo diante do mundo. Então, elas vão criando isso. Então, quando a criança vai para a idade obrigatória, que ela começa a ter acesso ao conhecimento sistematizado, é outra pegada. É outra pegada. A educação lá ocupa o lugar mais alto de uma sociedade. Aqui não. Aqui a gente ainda está tentando dar pão para as pessoas. E enquanto você tem um com fome, ele não está preocupado em aprender. E para ele não faz o menor sentido, a barriga está roncando. E a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas nesta condição, em 2023. Tem crianças que chegam na escola pra gente que faz dias que não tomam banho. Tem crianças que chegam na escola pra gente que a única refeição que faz é lá dentro. E que às vezes você precisa pôr para dentro da escola, dar uma roupa limpa para ele vestir, porque o cheiro tá muito difícil de ficar perto, alimentá-lo para que ele tenha condição de seguir para o aprendizado. Então veja, tudo tá ligado, né? Acho que a pandemia veio para explicar para a gente que nós estamos conectados, né? O que estourou lá na China veio vindo, eu não sei de que jeito, aconteceu aqui no Brasil, o mundo inteiro foi impactado. E que se você opta por esse tratamento, por a vacina ou não, vai ter um impacto também, né? Então, esta clareza a gente precisa ter. Pode ser, Intine, que o nosso país ainda fique um pouco para trás, até que os governantes tenham esta clareza. Mas eu vou mais longe. Os governantes podem ter essa clareza ou não, mas a gente, cidadão, precisa ter ela primeiro. Não adianta eu ficar esperando que alguém de fora faça por mim aquilo que é meu papel fazer. Se eu quero um mundo melhor, se eu quero que a educação seja de fato uma prioridade, se eu desejo que as ferramentas de tecnologia estejam disponíveis dentro da escola, que comece comigo. Não adianta eu esperar que o prefeito faça, que o governador faça, que o presidente faça, que comece
comigo, porque ali você cria uma rede a ponto de você impactar nas pessoas que estão ao seu lado e construir um lugar melhor. Até porque a gente vem falando aqui quase o episódio todo de protagonismo, de você entender o que é a ferramenta, para que você use, para que você assuma o comando, e aí eu falo, não, mas agora é com o político, não é comigo? Não, então a gente tem que ter o nosso papel, protagonismo é a chave principal que a educação precisa virar. Enquanto você continuar colocando as crianças uma atrás da outra e o professor lá na frente falando igual um sei lá o quê, não vai funcionar. As crianças precisam viver aquilo, precisam colocar em prática, precisam vivenciar, senão elas não vão aprender. E você vai continuar reproduzindo essa sociedade alienada e fora daquilo que é mundo de verdade. Excelente. Maravilha, bem profundo, né? É. Muito bom. Acho que é isso, Intini. Olha, é isso. A gente gostaria muito de agradecer aí tua presença. Foi uma conversa muito bacana. Aprendi muito particularmente nessa área de educação, né? E a área que é muito cara, eu gosto muito da educação. Sou casado com uma pedagoga também, então... Minha amiga, inclusive. Amiga, inclusive. Então, a gente, assim, fica muito feliz de poder ter tido essa conversa contigo, né? E quem sabe a gente repete aí. Teu canal também. Fala um pouquinho do teu canal para o pessoal poder conhecer, de repente. Claro, na realidade o canal, ele foi criado, a gente comentou um pouco, foi um projeto, né? E por quê? Porque diante disso, eu acredito que quando um aprende, quando um se qualifica, a gente só se torna valoroso, acho que é melhor a palavra, valoroso para a sociedade quando você compartilha com outro aquilo que você aprende. Então, quando eu criei o canal EducaVox, era este o objetivo. Era eu pegar aquilo que eu estava vendo que os professores precisavam dominar ou se conscientizar e trazer para dentro do YouTube como uma enciclopédia. Porque o YouTube tem mais ou menos essa função. Lá tem de tudo, né? Do luxo ao sei lá o quê. Então, eu queria dar significado para a ferramenta do YouTube como um local de aprendizagem. Então, eu criei o canal EducaVox. Lá, eu trago coisas sobre educação, professores, qualificando o trabalho dos professores para ensinar e sobre como as crianças aprendem de fato. E aí serve para qualquer um que tenha criança em casa, o sobrinho, o filho, o neto, que queira aprender como aquele sujeito aprende. Porque na hora que você tem clareza de como o outro funciona, você consegue eleger estratégias melhores para impactar a vida dele. Então, o propósito do EducaVox é esse, é entender como as pessoas aprendem, que aprender é uma condição natural do ser humano. Todos aprendem, cada um do seu jeito, cada um da sua forma e no seu tempo. E o que a gente não pode fazer é desistir. Então, esse é o propósito do canal EducaVox. Ainda é um canal pequeno, né? Eu queria me organizar para ter mais tempo para me dedicar a ele, né? Porque eu acredito de fato que a gente se eterniza no mundo quando a gente transborda o conhecimento que a gente tem e compartilha com as pessoas, né? Inclusive, eu acho essa iniciativa de vocês bárbara, já me inscrevi lá no canal, inclusive, assisti o outro podcast do professor. Aliás, vamos pedir pro pessoal, né? Não se inscreva, por favor, aí. Então, pessoal, quem tá aqui, chegou até aqui, então, por favor, deixa o like, se inscreve no canal, se possível um comentário também, gostou, não gostou do papo, e não deixa de conferir o EducaVox, o canal da Vanessa, para você entender também como as outras pessoas aprendem e ajudar a como você vai compartilhar o seu conhecimento também, que eu tenho certeza que você tem, com as outras pessoas que te cercam. Certo, Vanessa? É isso aí. Sejam bem-vindos lá, sejam bem-vindos cá e vamos em frente. Muito obrigado. Obrigado, Intini. Obrigado, pessoal. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Fiquem bem. Tchau, gente. Obrigada e até.